Estamos de volta. Vai beber uma aguinha? Não? Eu já. Bem, vamos dar continuidade ao seguinte. Nós estamos lendo na página 85, tá? O tópico 4º, tá? A solução de Cristo, do versículo 14, de 12 a 21. Vamos ler. O vento deu aqui no... Vamos lá. Então vamos ler capítulo 14, de 12 ao 21. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai, o nosso Pai, né, seja glorificado no Filho de Deus. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, isto eu farei. Bem, os discípulos como instrumento para a obra. Nós vamos falar que os discípulos, né, eles foram muito úteis para a obra de Deus. Lá, naqueles primeiros períodos, foram eles que fizeram com que a igreja se expandisse por toda aquela região, tá? E ali a Grécia, aquela partezinha toda ali. Então vamos ver aqui. Cristo confirmou que os discípulos também fariam obras como ele fez. E o que dizer do fato de Cristo afirmar que eles fariam obras maiores do que virá ser feita? Então são duas as possibilidades. A primeira, a visão mais abrangente, e uma segunda que será mais específica, uma visão mais específica. Trataremos agora da visão mais abrangente. Tá? As obras maiores, das quais Cristo falou, continuaria sendo as obras de Cristo. Isso é o ponto de vista de Augusto Nicodemos. Mas, agora feitas, pois, por intermédios do Espírito Santo, pelo intermédio do Espírito Santo, que viria após a partida de Jesus. Ao mesmo tempo, devemos considerar que sinais são esses, né? Que só uma parte do todo. Sinais são somente uma parte do todo. A expressão obras é uma abrangência de sinais, ou seja, obras também podem incluir o que Jesus fez: pregar, ensinar, ministrar aos pobres. E claro, fazer milagres, se for da vontade de Deus, né? Se for a vontade de Deus. E tudo isso, perceba, não seria feito apenas pelos 12, mas também por todos nós. Olha só, existe uma continuidade de fazer. Presta bastante atenção. Toda aquela região foi evangelizada. Toda aquela região foi falado do amor de Cristo, e naquela toda região pessoas foram perseguidas, e logo após a perseguição elas se espalharam pelo mundo. Chegou até aqui ao Brasil, gente. Por causa dessas pregações, ela se chegou até nós. E ela continua produzindo obras, e mais obras farão coisas maiores e cada vez maiores. Pessoas pregam, e são para milhões de pessoas. Agora mesmo estamos fazendo nossa filmagem. Para quantas pessoas, né, serão reproduzidas essas imagens, essas falas que o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor domina sobre todas as coisas? São obras grandes. Nós não sabemos a extensão que essa palavra chegará, aonde ela chegará. O Senhor reina, o Senhor é poderoso, Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. A sua palavra, ela não volta vazia, ela produz primeiro um efeito. E nós esperamos que esse efeito seja de grande salvação, de grande libertação. Vejamos. Agora, a visão mais específica. Essa tese é defendida pelo William e Bruce.
O pleno significado destas palavras não se encontra nos milagres realizados pelo apóstolo. A dimensão dos milagres de Cristo é absurdamente maior e melhor. Parece mais provável que Cristo estivesse se referindo ao maior número de discípulos. Atos dos Apóstolos prova esta tese com o número de conversões no decorrer da história. Em poucas palavras, maiores obras significaria maiores conversões. É o ponto de vista que acabei de lhe falar, né? A questão não é milagres físicos individualizados, né? Ou fazer de uma forma abrangente que nós estávamos falando anteriormente, a questão de que as obras grandiosas de milagres. Não. As obras grandiosas seriam de salvação. Então, essa abrangência de grandeza de obras igual de Jesus, ninguém fez obras semelhantes. Andar sobre o mar. Já viu alguém andar sobre o mar? Não. Então, se fosse baseado nesses poderes, né, sobrenaturais que Cristo exercia, né, como Deus e Senhor, dominador de todas as coisas, nós nunca chegaríamos aos pés dele. Mas concernente à questão da abrangência, que ele abrangeu aquela região com a sua palavra, agora se estendeu pelos apóstolos, né, a salvação a todas essas pessoas. Então essas obras maiores seriam a salvação, que chegou até nós nos dias de hoje. Né? E essa é a tese que eu em especial, se tratando da minha pessoa, eu prefiro essa argumentação. Porque a salvação vai alcançar muito, até por causa desse vídeo, conforme a gente está dizendo, a abrangência ela vai, embora seja específica para a classe de aula, porém alcançará mais pessoas aonde quer que essa imagem vá, onde que essas palavras alcancem, aqui é o ouvido, porque a minha imagem também não são tanta grande coisa assim não, né? Mas a palavra que é dita, que é a palavra de Deus, que tem a validade, não a minha pessoa, mas Cristo que está sendo propagado, ela vai alcançar outros lugares que a gente não pode, às vezes, estar fisicamente, mas a palavra dele ecoa pelos séculos. Ela ecoa pelos séculos. Ela permanece para sempre, até a volta de Cristo, até que se cumpra todas as coisas, todas as promessas da sua palavra. Bem, essa é a visão dela. Deus atenderá aos pedidos, que já é a parte do versículo 13 e 14. Vamos ler para nós nos lembrarmos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui nesse ponto nós vamos falar o seguinte. De qualquer maneira, essas palavras constituem encorajamento à oração, né? Que só pode ser feito através das orações. Né? Você vai pedir a quem? Ao Pai, em nome de Cristo. Né? E quem é o condutor? O Espírito Santo de Deus que se faz presente. É importante notar a relação entre a oração e as obras maiores do verso anterior. O que isso significa? Deus atenderá aos pedidos que forem feitos em íntima relação com as suas obras. Ou seja, Deus não estará para nós como um serviçal. Ele não vai atender porque a gente quer alguma coisa para proveito nosso. Né? Para atender os nossos desejos terrenos. Mas, se nós compreendermos sua plena vontade, qual é a vontade de Deus, né, para ser cumprida, pedirmos coisas alinhadas com o desígnio de Deus, aí sim, se assim fizermos, Ele nos atenderá. Mas lembre-se, atente para isso. Tudo é segundo os critérios de Deus e não tão somente dele. Tudo é para ele, tudo é por ele. São todas as coisas. Se fizermos algo, façamos por amor a Deus. Se agirmos, hajamos por amor a Deus.
Se cumprirmos a palavra, cumpramos por amor a Deus. Não porque achamos que somos bonzinhos ou que, né, somos pessoas de grande importância ou somos os senhores de alguma coisa. Não, nós somos servos do Deus Altíssimo, considerados por Jesus Cristo irmãos. Irmãos. Porém, né, somos também conhecidos por Deus como filhos. Tudo o que pedirdes ao meu nome, vocês crendo, receberão. Tenha confiança em Deus. Haja, faça, exerça um papel de filho, onde que você pode, né, cumprir as ordenanças de Deus com satisfação. O Senhor é bom. A sua misericórdia, ela dura para sempre. Ele usa de compaixão para aquele que se arrepende dos seus pecados. Olha, há tempo para conserto, há tempo para a salvação, há tempo para a libertação. Entregue-se a Cristo. Faça isso agora, enquanto há tempo. Estamos aqui. Somos filhos de Deus, sim. Mas, se pecarmos, diz as Escrituras, nós temos um advogado, à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Volte para o caminho do Senhor. Viva para Ele. Nós estamos vivendo dias terríveis como nós nunca vivemos anteriormente, ouvimos anteriormente. Nós estamos precisando realmente de Cristo. Viva para Cristo. Ele é teu Senhor. Ele é teu Salvador. Ele é teu libertador. Bem, irmãos, vamos dar continuidade. O Espírito Santo como ajudador para a execução das obras. Vamos fazer isso e vamos retornar daqui a mais alguns instantinhos. Aproveitem e vá tomar uma aguinha, porque não posso fazer um vídeo tão extenso para que eu possa transmitir para os senhores. Então, vou fazer um intervalo e voltamos já. Deus abençoe vocês, mas não desista. Estamos de volta.